Então, seguindo aqui o nosso teminha, assim, glândulas, falando de uma maneira bem simplória, né, para a gente introduzir no assunto, é um conjunto de células ali que vai formar um tecidinho que vai excretar alguma coisa. E essas glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Exo quer dizer que vai para fora. Por exemplo, glândula sudorípara, que vai liberar suor para fora do corpo. Tá? Então é um exemplo de glândula exócrina. Né? Então a gente tem também as sebáceas na nossa pele, que vão liberar sebo. É sebo mesmo o nome, tá? Que é uma graxinha que vai manter aqui uma permeabilidade na pele e tal. Tá? Então essas são glândulas exócrinas. E nós temos o nosso sistema endócrino. Olha que lindão que ele é aí. Tá? Então esse é o sistema endócrino. Aí são as principais glândulas, né? Então a gente tem aí a glândula pineal, que lembra pinel, né? Hipófise, tireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, ovário para as meninas e testículo para os meninos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque está diretamente ligado também à nossa reprodução, à nossa maturidade sexual. Lembrando que o professor contribuiu muito bem aí, falando, né? Que a nossa mente muda e o nosso corpo muda. Mas muitas vezes o corpo desenvolve mais rápido que a mente. Então a gente tem que tomar cuidado aí com as nossas responsabilidades. Que a gente não pode tentar colocar o carro na frente dos bois, né? Seguir o curso natural. Poxa, se eu tenho uma determinada idade, eu não tenho que ter vergonha de ser criança, eu tenho que curtir a minha infância, né? E cada coisa no seu determinado tempo, tá bom? Mas continuando aqui, vamos ver um pouquinho como é que funciona cada uma dessas glândulas aí. Olha só, a hipófise ou glândula pituitária, eu não gosto muito de pôr texto no slide, mas eu pus para servir de colinha para mim também, tá bom? Então ela está aí considerada como uma glândula mestra, né? O que é isso? Ela acaba interferindo em todas as outras glândulas do corpo, tá? Então ela vai, como os professores falaram muito bem aí, né, ela vai liberar um hormônio que é o folículo estimulante, FSH, que vai ser muito importante lá quando a mulher vai chegar na sua maturidade sexual, que começa aquela questão de liberar os óvulos, tal, tá bom? E nos homens vai estimular a espermatogênese. Nossa, o que é a espermatogênese? Gênese quer dizer origem. Então, é a formação do espermatozoide, tá bom? Então, isso vai acontecer no homem. Então, ele vai ser importante tanto para a mulher quanto para o homem, tá bom? Já tem o hormônio aí, ó, luteizante, que é o LH. Tá? Nas mulheres, ele vai estimular a ovulação e a produção ovariana de estrógenos. Então, ó, o estrógeno não vai ser produzido aqui, mas essa glândula é quem vai estimular, tá bom? E também a progesterona, não vai ser produzida aqui, mas é essa glândula que vai estimular a glândula lá no ovário a estimular, a produzir. Tá? E nos homens vai estimular a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, tá bom? E também tem o hormônio de crescimento, que também vai ser a partir desta glândula aí, que vai regular o seu crescimento. Você pode ter problemas nesse hormônio aí e precisar tomar esse hormônio de forma externa, né? Então, são várias as situações aí. Bom, aí a gente vai ter a glândula pineal, ela vai estar diretamente ligado ao nosso ciclo de sono e vigília. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente perde muito sono. Na adolescência isso começa a acontecer bastante, principalmente porque há uma alta liberação de hormônio à noite, tá bom? Mas aí a gente tem um hormônio para regular isso também. Muito bem, vamos ver o próximo aí. Ó, esse aí é a glândula tireoide, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, eu fui no médico, o médico falou que eu estou com tireoide. Não, todo mundo tem a tireoide. A pessoa pode ter problema na tireoide, tá? Que aí, ó, são esses hormônios aí, a tiroxina T3 e T4, elas vão estimular o quê? O metabolismo celular. O que é isso? São as reações químicas que acontecem dentro da célula. Vai estar diretamente relacionado ao gasto de energia, né? A pessoa pode ter hipotiroidismo e gastar pouca energia, ela vai engordar com facilidade, vai ter uma série de outros sintomas que são característicos do hipotiroidismo. E ela pode ter hipertiroidismo, normalmente vai ser uma pessoa superativa, etc. e tal, e que não engorda nunca, né? Pode comer de tudo, etc. Tal, mas isso também pode ser, não quer dizer que todo mundo que acontece isso mas pode ser também uma má regulação aí na glândula tireoide.
Por isso que a visita ao endocrinologista, né, se tem alguma coisa errada aí com seu ganho ou perda de peso muito rápido, às vezes é importante, tá bom? E tem esse outro aí que é a calcitonina, tá? Que estimula a incorporação de cálcio nos ossos. Olhem que interessante, né? Então, está influenciando diretamente aí na estrutura do seu corpo, tá bom? Deixa eu passar para a próxima aqui. Então tá aí, ó. Esse aí é o timo, né, que normalmente vai desaparecer nos adultos e ele vai estar ligado à defesa do corpo, né? Ele ativa as células T. Essas células T fazem parte lá do nosso sistema imunológico, tá bom? Vamos passar para o próximo aí, ó. Aí a gente vai ter a glândula suprarrenal ou as glândulas suprarrenais, né? Bom, então vai produzir o cortisol, que é um mediador metabólico da resposta ao estresse. Então, quando você tem um estresse, você vai... O que é estresse? Ah, pode ser calor, pode ser frio, pode ser susto, pode ser um monte de coisa, tá? Você vai ter a aldosterona, né, que vai ser responsável aí pelo balanço sal-água, né? Esse balanço aí é importante para muitas reações do nosso corpo, dentro do sistema nervoso, dentro das outras células, tá bom? E aí a gente tem as famosas aí adrenalina e noradrenalina, né, que agora se chama de epinefrina ou norepinefrina, tá bom? Que é aquele hormônio que quando você toma um susto te faz tremer, né? Que faz você pular um muro que você jamais pularia, porque é o hormônio que fala para o seu corpo, ó, agora você vai ter ou que lutar ou que correr, né? Então é aí que vai gerar isso, tá bom? Daí que vem essa questão da adrenalina, né? Te preparar para a luta ou para a fuga. Tá bom? Muito bem. E por último, não, por penúltimo, né, não é por último, a gente tem aí o pâncreas. O pâncreas ele é importante porque ele vai liberar insulina. Para a gente lembrar quem é a insulina. Ela é aquela que vai empurrar o açúcar para dentro da célula, para o açúcar ser queimado e produzir energia para a gente fazer tudo que a gente faz. Tá bom? E a gente tem o glucagon. Quem é o glucagon? Todo o açúcar que você não gasta, ele vai ser acumulado na forma de gordura, embaixo da sua pele. Quando você precisa e não tem na alimentação, ele vai fazer o processo inverso. Primeiro ele vai para o fígado na forma de glicogênio e depois o glucagon vai estimular a liberação desse glicogênio pelo fígado para formar a glicose. Lembra? Gênio de gênese também. Glicogênio é aquele que gera a glicose. Tá? E ele vai estar lá no fígado lá. E aí quando você precisa, porque sua alimentação está deficitária, aí o seu corpo faz o sistema inverso, né? Pega a gordura, transforma em glicogênio, pega o glicogênio, transforma em açúcar, para ser levado pela insulina até a célula e para gastar energia, tá bom? E você vai ter a somatostatina, tá? Que ela vai estar ligada aí ao trato digestivo, tudo bem? Muito bem, vocês viram que assim, todos têm meio que ligação aí com a nutrição, né? Esses do pâncreas, né? Muito bem. Vamos para o próximo aí, ó. Então agora a gente vai falar de uma forma mais direta o que está mais ligado à reprodução. Esses outros hormônios que a gente falou são importantes para o desenvolvimento do corpo, né? E para o funcionamento do corpo. Agora, quando a gente fala de estrogênio, né? A gente está falando lá, ó, do ovário, tá vendo? Tem uma imagenzinha aí que também é a glândula ali lá embaixo, ó, o ovário. Tá? Então ele vai produzir estrogênio, que vai ser para quê? Desenvolvimento e manutenção das características sexuais femininas. Né? A gente chama de características secundárias, porque as primárias estão ligadas aí aos próprios órgãos genitais, ao formato dos órgãos genitais. Tá? E tem a progesterona, que está diretamente ligada aí à gravidez. Tá bom? Muito bem. E quando a gente fala de meninos, aí você vai ter a testosterona que vai ser produzida no testículo, tá? Que vai ser desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas. E aí é bom fazer um adendo, né? A gente vê muitas vezes aí o pessoal que não precisa, porque tem gente que precisa e está fazendo tratamento médico, aí é diferente. Mas às vezes a pessoa vai na academia, ela não precisa e injeta hormônio masculino. Inclusive meninas, né, injetam hormônio masculino para ganhar músculo, porque a mulher naturalmente ela vai ter menos músculo, né, isso faz parte da fisiologia dela. Aí a gente vê aí mulheres falando grosso, musculosas, etc. E homens que injetam testosterona, o que vai acontecer? Uma atrofia da glândula que produz
hormônio. Se você está injetando, não precisa produzir. E aí, ó, o testículo atrofia, por exemplo, só para você ter ideia. Tá? Então, olha como é importante a gente fazer as coisas sempre sob orientação médica. Se não precisa, não vai fazer. Né? Para ficar forte, tem que fazer exercício. Né? Não é tomar nada. Tá bom?